Aberta a investigação sobre Júlio Lancelotti na Arquidiocese de São Paulo. É isso mesmo, a Arquidiocese emitiu uma nota ontem no final do dia dizendo que não há arquivamento das denúncias apresentadas contra Júlio Lancelotti. Se você não se lembra, o Júlio Lancelotti foi denunciado pela Câmara de São Paulo e por outras pessoas em razão de conteúdos que eu recebi onde ele aparece protagonizando uma cena vexatória, vergonhosa. O sujeito aparece nu em uma chamada de vídeo com quem aparentemente é um menor de idade e ele aparece se masturbando no vídeo. Numa das cenas um tanto quanto pitorescas, ele ainda retira um papel higiênico das nádegas. É uma coisa escatológica, com uma santa atrás. É uma situação assim calamitosa. No meio de tudo isso, o caso ganhou diversos contornos. Primeiro, a Arquidiocese disse que havia arquivado, mas não era bem isso. Aí a revista Fórum baseou uma passada de pano no padre, dizendo que o perito Mário Gaziro disse que se tratava de deepfake. Recentemente, Mário Gaziro voltou atrás e disse que não era deepfake, que o vídeo era real, mas que então seria um impostor. Uma passada de pano bizarra. Diante disso, eu representei criminalmente contra o perito Mário Gaziro para que ele responda sobre a falsidade do laudo que ele apresentou. No meio disso tudo surgiu quem? A vítima. O Cristiano, um jornalista hoje, ele que quando era jovem teria sido vítima de assédio sexual por parte do padre. Então, diante de tudo isso, a Arquidiocese emitiu a nota aqui ao lado, que ao meu ver é uma decisão acertada. A Arquidiocese, numa medida responsável, que respeita a fé dos cristãos e principalmente a transparência e a verdade, vem a público para apurar fatos graves contra o Júlio Lancelotti. E aqui eu faço questão de deixar claro, não é uma denúncia contra a igreja, muito pelo contrário. A instituição da Igreja Católica tem que se manter firme e nessa conduta de investigar para que pessoas que não respeitem os princípios cristãos sejam afastados da igreja pela memória e por tudo que representa a Igreja Católica para toda a humanidade. Então a Arquidiocese diz o seguinte: 1. Não houve e não há arquivamento dessa atual denúncia. A Arquidiocese segue atenta aos ulteriores elementos sobre fatos denunciados e toda investigação, fazendo o que lhe compete conforme norma da Igreja e investigando o caso na área de sua competência, distantes de interesses ideológicos e políticos, com serenidade e objetividade. E aí ela vem no item 3. A recente divulgação de laudos periciais com resultados contraditórios e a notícia de um suposto novo fato de abuso sexual envolvendo o referido sacerdote, o Júlio Lancelotti, requerem uma nova investigação da parte da Arquidiocese para a busca da verdade. Assina o padre Miquelino Roberto. E eu quero aqui agradecer e parabenizar a Arquidiocese pela postura responsável, séria e principalmente pautada nos princípios da verdade. E é isso que nós buscamos e é isso que nós esperamos. Para quem reside na região central de São Paulo, para quem reside na região da Moca, sabe que não é de hoje que fatos no mínimo controversos ao redor da figura do Júlio Lancelotti vêm à tona. Denúncias são recorrentes. Pessoas que afirmam conhecer alguém que teria sido vitimado também. E o meu gabinete tem ouvido essas pessoas diuturnamente a fim de aferir a verdade e levar isso até as últimas consequências. Desde o princípio, quando começaram a me cancelar, me agredir, quando a imprensa, quando toda a esquerda, o Lula, Marina Silva, Guilherme Boulos, saíram em defesa do Júlio Lancelotti, eu tinha certeza que a verdade iria libertar. E tá aí a verdade, começa a vir à tona, começa a fervilhar. E aí eu fico pensando, onde está o Lula? Onde está a nota do Guilherme Boulos? Cadê o Silvio Almeida, que defendeu o Júlio Lancelotti numa comissão da Câmara dos Deputados, lá no Parlamento de Brasília? Todos estão calados. O Guilherme Boulos fazia do Júlio Lancelotti um pilar de sua pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. Será que ele vai manter a defesa ao Júlio Lancelotti? Será que ele vai manter aquele apoio servil? E aí eu pergunto, os vereadores de São Paulo, Toninho Véspoli, o Psolento lá, que pediu minha cassação recentemente, e agora? O que o Toninho vai fazer? Será que ele quer investigar o padre? Será que ele apoia a investigação da Arquidiocese? Ou o Psolento só quer caçar um adversário porque não respeita o resultado democrático? Para mim, isso tudo fica muito evidente que essa gente, PT, PSOL, que vieram me perseguir ao invés de apoiar uma investigação séria, uma investigação que inclusive investiga as ONGs do centro de São Paulo, essa gente tem um único objetivo de fazer de tudo isso uma plataforma eleitoreira, mesmo que isso custe a incolumidade sexual de muitas pessoas que já são marginalizadas pela sociedade, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas que ainda assim podem ter sido abusadas justamente por aqueles que deveriam ajudá-los, que deveria defendê-los. E isso tudo tem que ser devidamente analisado. E
Paralelamente a isso, não umbilicalmente ligado, mas naturalmente com ligações, a CPI das ONGs aqui na Câmara de São Paulo volta a ganhar contornos ainda mais sérios. E nós precisamos instalar essa CPI na Câmara. A CPI das ONGs ela tem um papel importantíssimo, porque, essas ONGs orbitam ao redor do Júlio Lancelotti. E dois, há muito dinheiro irrigando essas ONGs no centro de São Paulo. Isso precisa ser investigado. Isso precisa vir à tona porque existem muitas pessoas lucrando com a indústria da miséria, com a máfia da miséria que atua explorando pessoas em situação de droga, famílias em situação de rua, e isso tudo tem que ser investigado. Por que o número de pessoas na droga, na rua, só aumenta mesmo com milhões e milhões investidos? Essas perguntas precisam de resposta e é a CPI das ONGs que vai responder. Inclusive, para você entender a dimensão dos problemas, eu estive na Santa Efigênia, um dos locais mais impactados pela Cracolândia, conversando com moradores e com empresários. Se você não viu o vídeo, o link está aqui em cima, vale a pena assistir. E no meio de tudo isso, vamos falar de coisa boa. Bukele foi eleito com 85% dos votos. Ele se torna reeleito presidente de El Salvador. E o que levou Bukele a ter essa aprovação acachapante? É o político mais popular do mundo, em números percentuais de uma eleição. E é justamente a conduta rígida, séria, intolerante com a criminalidade. Bukele aumentou o número de celas de cadeia, pegou a bandidagem e jogou para dentro da cadeia. Porque a população de El Salvador, assim como o paulistano, assim como o brasileiro, estava cansada de ser sacaneada pela criminalidade, de ser roubada, de ser morta, de ser estuprada, é refém do tráfico, é refém do crime. E o Bukele tomou uma medida real. E aí eu fico pensando, sabe quem se revoltou com o Bukele? A galera dos direitos humanos, a esquerda, olha lá, tá aprendendo muito. Assim como o Lewandowski e o Flávio Dino reclamam do alto índice de encarceramento do Brasil, 0,3% da população encarcerada. Só uma curiosidade, em Cuba é 0,8%, mas de Cuba eles não reclamam. Aí no Brasil eles querem desencarcerar, porque eles não querem colocar os próprios comparsas dentro da cadeia. Vamos concordar, essa galera toda estava presa até ontem. Você acha que eles vão querer aumentar o número de celas no país? Aumentar o número de estabelecimentos prisionais, prender as pessoas? Não. E é justamente essa política de desencarceramento que eles defendem. Só que aí eu faço um apelo para você, porque assim, existe o político de esquerda, que você sabe que é aquele lixo, aquela porcaria que não serve para nada. Aí existe o político de direita, que você sabe o que a gente pensa. E existe uma meiuca ali, que essa galera não toma uma medida real. Entendeu? É aquele cara, né, vou fazer uma política mais ou menos, uma política de combate a drogas, assim, para inglês ver, porque tem outro lado também, tem que entender. Tá aí o resultado. Uma linha séria. É eleitoralmente viável, inclusive. Então você, que é um político, um prefeito, que às vezes tá meio ali, tá na hora de tomar um lado. O lado tá evidente, o lado certo tá claro. A população não quer ser roubada. A população, especialmente mais pobre, tá cansado de suar, de entregar a vida para conseguir comprar um telefone parcelado em 40 vezes e vir um vagabundo e tomar aquele em meio segundo. As pessoas clamam por segurança. E o resultado de El Salvador é exatamente esse. Só para você ter uma ideia, Bukele dobrou o encarceramento do país, tornou El Salvador o país mais seguro das Américas, padrão europeu de criminalidade. 90% da população de se sentir segura. Os 10% podiam ir para o Rio de Janeiro. A esquerda teve menos de 5% dos votos no país. Aí uma curiosidade, Lula recebe 80,59% dos votos no Brasil, sabe aonde? Dentro dos presídios. Pois é. Na Argentina, Alberto Fernandes, também de esquerda, recebeu 71,87% dos votos, sabe aonde? Na cadeia. El Salvador, Bukele não recebeu nenhum voto de presidiário. Afinal de contas, o preso não vota. Olha que incrível. El Salvador sendo exemplo para o Brasil. Mas a Rede Globo está indignada. A Maju Coutinho disse que a reeleição é inconstitucional. Aí a Maju Coutinho, aquela que era a garota do tempo, ela é uma grande constitucionalista de El Salvador, expert em Constituição, para analisar a constitucionalidade da reeleição do Bukele. Só que a Maju Coutinho não fala nada das reeleições infinitas de Nicolás Maduro na Venezuela. Por quê? Por que será, né? E aí depois ela, em tom choroso, lamentando, critica que foram presas mais de 70 mil pessoas no último ano. E aí critica o maior encarceramento do mundo. Dá uma olhada aí
e sinta vontade de vomitar você. Agora a gente vai falar da eleição presidencial em El Salvador. Milhões de eleitores foram às urnas neste domingo no país da América Central. Libre e secretamente nas urnas. Segundo as pesquisas, o atual presidente, Nayib Bukele, de 42 anos, é o favorito para mais um mandato de 5 anos. Ele tem a preferência de 80% da população. Juristas questionam a provável reeleição de Bukele e afirmam que ela é inconstitucional. O governo prendeu mais de 75 mil pessoas. El Salvador tem hoje a maior taxa de encarceramento do mundo. E aí, no meio disso tudo, vamos ao STF. O Toffoli, que era advogado do PT, mandou investigar uma ONG que combate a corrupção. E a Dani Lima mentiu sobre o motivo. Em apenas um ano, o Brasil caiu 10 posições no ranking de percepção da corrupção. E o Toffoli agora vai investigar uma ONG de transparência internacional responsável pelo ranking. É incrível. Segundo o Toffoli, ela recebeu dinheiro de acordos de leniência, o que é mentira. Os motivos reais para a queda do ranking no Brasil: ingerência na autonomia das instituições, aparelhamento da PGR, PF, COAF. Paulo Gonet, novo PGR, não estava na lista tríplice. Orçamento secreto, Lula aumentou os repasses ainda mais para a Câmara dos Deputados. Redução da transparência, emprego abusivo de sigilos e restrições de acesso à informação. Fake news e discurso de ódio. O PT está usando canais oficiais como a SECOM para divulgar notícias falsas. Lobby advocatício, enxurrada de anulações de multas de acordo de leniência. Vocês devem ter visto isso. Inclusive você vê, por exemplo, a mulher do Toffoli advogando para essas empresas. A exacerbação dos poderes do STF, TSE, Zanin, Flávio Dino, 8 de janeiro, etc, etc, etc. O motivo alegado por Toffoli é o seguinte, que a ONG de Transparência Internacional teria recebido mais de 10 bilhões em acordo de leniência da JF. Assim, ela teria que passar pelo crivo do TCU. O que não faz o menor sentido. Essa tese foi refutada pela própria PGR 2020. Vamos à nota da PGR. Aqui, abrindo aspas para a PGR. A Transparência Internacional não recebeu e tampouco receberá qualquer tipo de remuneração pela assistência prestada. Pelo contrário, desde a assinatura do memorando de entendimentos firmado entre todas as partes envolvidas, ficou estabelecida a proibição de qualquer transferência de recursos para a instituição não governamental que realizasse o apoio técnico cooperativo. Em 2021, uma sindicância da Corregedoria Geral do Ministério Público Federal também concluiu de novo que a Transparência Internacional não teve nenhuma participação nos acordos de delação, ou seja, estava tudo redondo. Mas, no meio disso tudo, resolveram exumar isso para prejudicar uma ONG que simplesmente faz um ranking. E aí, a CPI das ONGs aqui do centro de São Paulo, que a gente tenta abrir a todo custo, a esquerda blinda. Fica evidente o interesse em defender e ocultar essas ONGs. E para encerrar, com toda aquela crise americana que está acontecendo no Texas, resolveu ele mesmo construir o tal muro, baseado na ideia do Trump. É a primeira vez na história que isso acontece. E só para você ter uma ideia, o trecho que eles estão analisando caiu de 3 mil ilegais entrando nos Estados Unidos por dia para 3. É um número absurdo. Isso deixa evidente a alta popularidade republicana nos Estados Unidos e deixa ainda mais evidente que Donald Trump vai ser eleito em 2024. Tamo junto, abraço e vamos para o tudo.